Muito boa tarde a você que me dá o prazer da companhia, seja em Manaus, a nossa bela e querida capital, seja em qualquer um dos 22 municípios que recebem a imagem da Band em todo o interior do Amazonas. Obrigado pela sua companhia em mais uma edição do programa Ação na TV, com você e por você. Muito bem. Olha, hoje a entrevista central do programa será sobre trânsito, né? Vamos receber aqui daqui a pouquinho o Dr. Paulo Henrique, que é o diretor-presidente da Manaus Trans, o homem que comanda, né, todas as ações de trânsito na capital, e uma figura estudiosa do trânsito, né? Ele se dedica realmente a isso, né? a essa atividade. E é uma figura assim, com um perfil muito legal, bem apropriado, né? Porque estudou e gosta, né, dessa tarefa de estudar, de cuidar, de buscar melhorar o trânsito, né? Enfim, é um entrevistado que a gente entrevista assim, com muito carinho, porque ele sempre tem as respostas que a gente precisa. Então a gente vai ver como é que está o trânsito de Manaus. Muita gente me liga e pergunta, Renato, quando você entrevistar o Dr. Paulo Henrique, pergunta dele sobre a questão de direita livre, né? Muita gente acha que ainda existem muitos pontos na cidade que poderiam dar maior fluidez ao trânsito se fosse estabelecido ali uma plaquinha, né, de direita livre, né? Enfim, e uma série de outras providências que a gente vai abordar nessa entrevista abrangente, ampla, com o doutor Paulo Henrique, daqui a pouquinho, ele que é o diretor-presidente do Manaus Trans, tá bem? Temos matéria que dá conta da prisão da senhora Suza, né, que foi a olheira, tá aí a foto dela, né? Foi a olheira que estava lá no banco na hora que a esposa do candidato, né, Chico Preto, retirou o dinheiro do caixa, do banco, colocou na bolsa direitinho e tal, e ela então ligou para os comparsas e aí aconteceu o que toda a cidade acompanhou, infelizmente. Não é isso? Então daqui a pouquinho essa matéria para você, tá certo? Temos outras matérias também, vamos ver se dá tempo da gente rodar. Recebo daqui a pouquinho o Luizinho, que é um ex-jogador de futebol, e ele agora é o presidente de uma Copa Evangélica, né, de futebol, que acontece em todo mundo, né, Luizinho? Em todo mundo, e no Amazonas também agora, tá bom? Então ele vai falar daqui a pouquinho desta competição que envolve os atletas evangélicos do Amazonas, ok? Tudo isso hoje no nosso Ação na TV, com você e por você. A gente volta já. Muito bem, recebo com muito prazer aqui o Luizinho, ex-atleta de futebol juvenil, né? Que agora preside aí a Copa Evangélica de Futebol do Amazonas. Eu nunca vi assim uma Copa com um presidente, né? Mas é uma outra história, né? O Luizinho realmente é o presidente desta Copa Evangélica de Futebol do Amazonas. Luizinho, boa tarde, prazerzão em tê-lo conosco, tá certo? Parabéns aí pela competição, tudo bem? Boa tarde, Nonato, nós queremos agradecer aqui a oportunidade no programa e queremos também convidar você para que você evangélico, entendeu, da sociedade evangélica, que possam participar deste grande evento que já é tido como um dos maiores campeonatos evangélicos do mundo, né? Estaremos aqui no dia 13 de setembro, às 18 horas, lá na Colina, recebendo atletas de nomes nacionais e internacionais, que estarão conosco para fazer essa grande abertura da Copa Evangélica. Logo após a abertura, no dia 20, dará início pelas zonas, pelas zonas as igrejas irão se enfrentar e depois irão para o tapetão. Quer dizer que essa Copa Evangélica de Futebol aqui no Amazonas, ela vai envolver assim, clubes de futebol de praticamente todas as igrejas evangélicas do estado, é isso? Não é só de Manaus, é do estado. Exatamente. O primeiro ano que está sendo lançado é nível Manaus, né? Mas outro ano nós já temos pedido de vários prefeitos para que nós possamos estar presentes nos outros municípios, levando a Copa Evangélica. Copa Evangélica que é tida pela União das Copas Evangélicas do Brasil. Só há uma, que é essa Copa Evangélica, que atende toda a sociedade, todas as denominações de igreja, toda a sociedade evangélica. Muito bem. E é uma competição que existe no mundo inteiro? Exatamente, já estamos nos Estados Unidos, Flórida, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, vários estados do nosso país, e agora está no Amazonas, que era um pedido da sociedade evangélica, um campeonato dessa forma. Muito bem, legal. Então a gente quer desejar, meu querido Luizinho, toda sorte, tá certo, para você que preside, né,
Quer dizer que a Copa ela tem uma direção, né? Tem o seu presidente, tem uma diretoria, não é isso? Muito legal. Para garantir o quê? A disciplina, a ordem, a organização da competição, né? Sem dúvida alguma, porque até mesmo a Copa, ela é tida em todos os princípios cristãos, né? Não podem, muitas coisas não podem acontecer lá, como palavrão, uma certa situação. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos agradecer a oportunidade do seu programa e também dizer para a sociedade amazonense que este que apresenta, o Nonato, é um grande craque, já joguei futebol com ele, entendeu? Muito obrigado pela oportunidade, que Deus continue lhe abençoando grandemente nesse programa. Opa, muito legal. O pessoal ligou agora aí para a técnica e perguntou, mas será que dá para jogar futebol sem palavrão? Claro que dá, né? Com os evangélicos a parada é diferente, né? A gente vai nessas peladas por aí, meu pai do céu, né? A turma, né, joga mais palavrão do que futebol, né? Mas na Copa Evangélica a disciplina é outra, né, Luizinho? Obrigado pela tua presença, sucesso, tá, companheiro? Muito obrigado, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com o senhor, com toda essa emissora e com todos aqueles que nos assistem. Deus abençoe, a paz. Grande abraço, Luizinho, foi um prazerzão, tá certo? Olha, que onda de calor, né? Que onda de calor. Para você ter uma ideia, a nossa temperatura média aí está sendo na base de 35, 36, até com pico de 37 graus, né? Um absurdo. Isso tem inclusive motivado o quê? Um aumento, né, no consumo de água e no consumo de energia elétrica. Por exemplo, o consumo de água, né, em Manaus aumentou 5%. Isso é muito, minha gente. O consumo de energia elétrica aumentou 3,3%. No período de 18 a 22 de agosto, mês passado, para você ter uma ideia, a Manaus Ambiental, ela forneceu 9.500 litros por segundo, foi a média de fornecimento. 9.500 litros por segundo foi a média de fornecimento de água, né, da Manaus Ambiental nesse período de 18 a 22. Foi um recorde absoluto, tá certo? Foi o maior consumo, né, o maior pico de consumo d'água desses últimos anos. Realmente, né, na sexta-feira passada, para você ter uma ideia, Manaus registrou o maior pico de calor, né, tá certo? 37,1 graus centígrados. Realmente, isso merece assim uma atenção especial, né, inclusive do pessoal da área da saúde, né, aí crianças, né, pessoas mais idosas que tomem todas as precauções, e as pessoas têm que consumir realmente água, têm que tomar mais banho, né, e principalmente ingerir mais água, né, hidratar o quanto possível, tá bom? Já recebo o Dr. Paulo Henrique, já está conosco, diretor-presidente do Manaus Trans, mas antes eu quero pedir uma matéria aqui que dá conta da prisão da pessoa, da mulher, que foi a olheira. Ela estava no banco, né, onde a esposa do candidato Chico Preto, com seu segurança, ela estava lá retirando, né, o dinheiro e tudo mais e tal. Ela tem uma versão para essa situação, né, mas o que importa mesmo é que nada justifica a atitude dela, mesmo que a esposa do candidato tivesse, né, de repente, inadvertidamente, né, espírito desarmado, né, tivesse contado o dinheiro ali na frente das pessoas, né, pelo menos na frente dela, né, então ela teve realmente acesso até a quantia que ela estava conferindo, né, isso facilitou muito, mas isso não justifica o ato que ela praticou, que na verdade desagou no crime, né, do segurança, e até na morte de um dos comparsas, aquele que matou o segurança, né? Realmente coisa absurda, né? Meu querido Monteiro, por favor, bota na tela para a gente essa matéria. Sunza Assunção da Encarnação, de 30 anos, foi presa na noite de ontem na orla do município de Itacoatiara quando tentava embarcar para Santarém do Pará. Na abordagem, a acusada ainda tentou enganar os policiais apresentando uma identidade falsa com o nome de Natália. De acordo com a polícia, foi ela quem passou as informações de dentro do banco para a quadrilha envolvida na morte do sargento da PM, José Cláudio Silva, de 47 anos, na semana passada, em frente ao comitê do candidato ao governo Chico Preto.
Na delegacia, ela contou em detalhes como o bando articulou o assalto. Ainda segundo a acusada, a mulher do deputado estadual teria se descuidado ao falar dentro da agência que estava com a quantia de R$35 mil em um malote. O problema foi que ela mesmo, o dinheiro foi para o reservado, ela voltou, mandou contar de novo lá fora para que todo mundo que estava lá no banco viu. Eu alertei a eles que ela estava com segurança e eu achava que ele era PM, aí de lá já foi com eles. Com a prisão de Susan, a polícia conseguiu chegar ao terceiro integrante da quadrilha. Os outros dois, entre eles o homem que aparece nessas imagens atirando contra o PM, morreram na última segunda-feira durante uma troca de tiros com a polícia, logo depois de assaltar uma distribuidora na zona leste da capital, de onde roubaram R$2 mil. Ela conta os mínimos detalhes, ou seja, ela reforça todo o trabalho que foi feito anteriormente pela polícia, né? O trabalho estava correto, né? Embora tenha sofrido algumas críticas, mas o trabalho estava correto. Ela citou os nomes de quem estava na moto, de quem atirou, de quem era piloto, de quem estava no carro, citou todos os nomes. E o destino dela era como repito, era Santarém, justamente porque sabia que já tinha sido identificada. O que fica aí, na verdade, primeiramente, aplausos, né, para a polícia pela ação pronta, rápida, né? Quem tinha dúvida, houve algum comentário, mas será que a polícia matou mesmo o cara que matou e tal, né? Quer dizer, não foi armação, as pessoas comentam muito isso, né? Então eu fiz questão de botar essa matéria lá para deixar bem claro, porque ela realmente nominou as pessoas, os comparsas dela, né? Nominou os comparsas dela para a polícia, né? Então que a sociedade não tenha dúvida de que a ação da polícia foi realmente limpa, foi legítima, tá certo? E a pessoa, os dois que morreram, foi realmente função da troca, de ter reagido a polícia, houve troca de tiros realmente, né? E eles levaram a pior. Então, os dois, foram 4 que participaram, 2 morreram e 2 já estão atrás das grades, tá certo? Esse crime foi elucidado. Parabéns ao pessoal da Delegacia de Roubos e Furtos, tá certo? E fica um alerta, né? Para que as pessoas, evidentemente... Olha, é doloroso a gente falar certas verdades às vezes, né? Até porque pode constranger, pode ferir um pouquinho, né? Mas, olha, nessa questão toda, é bom que se diga, né? É bom que se diga. Eu não vou dizer que houve negligência, não, tá? Mas houve descuido, falta de precaução, né? O que ela está dizendo pode ser verdade ou não. Vou falar em cima do que ela está dizendo. Que a pessoa vai retirar um dinheiro no banco, né? E ao invés de ir lá para a tesouraria, quantia grande, né? Recebe na tesouraria e já sai de lá dentro da bolsinha, disfarçando legal, sem problema. Agora, você pegar o dinheiro no balcão e conferir ali as vistas das pessoas, a gente tem que entender que dentro dos bancos estão lá os olheiros dos marginais. É lá que eles plantam, né? Esse pessoal de assalto de saída de banco, eles tem gente dentro das agências bancárias. Então, tomar muito cuidado, tá certo? A própria ação, o momento da tragédia, do crime, né, lá na frente do comitê, a gente sente que não houve a devida precaução, não aconteceram os devidos procedimentos de segurança, né? Tá certo? Para um carro que trazia uma bolsa com 34 ou 35 ou 40 mil, enfim, né? Essa quantia a gente não sabe o total, né? Tá certo? Então vão lá, para o carro, abrem as 2 portas do carro, saltam como se nada pudesse acontecer, como se não estivesse transportando valores, né, vindo de uma agência bancária, e que, pelo menos, presumivelmente, por desconfiança, né, isso é um procedimento de segurança, né, alguém poderia estar seguindo, né? Acontece assaltos a toda hora numa cidade como Manaus, né? Mas não, a coisa... Então, é importante, sim, que a gente, né, com frieza, quem faz segurança a alguém tem que agir, botar em prática os determinados procedimentos técnicos, né, preventivos, para não ser surpreendido, tá certo? A gente sabe que o ladrão, quando vem para roubar ou para matar, ele termina encontrando um jeito, mas toda precaução é pouca, tá certo? Então, que não se dê bobeira. Manaus não é mais aquela cidade, minha gente, para você andar por aí de forma descuidada, né? Você vai parar o carro em algum lugar... Olhos nos retrovisores, né? Dá uma enxugadinha antes de abrir a porta e saltar. Os caras têm 1000 truques, né? 1000 maneiras. Ele vive estudando isso, criando situações para exatamente
pegar os desprevenidos, né? E aqueles que não tomam precauções são as presas mais fáceis desses bandidos. Quem toma cuidado já leva a pior, imagine quem não toma. Então, todo cuidado é pouco, tá certo? Bom, minha gente, eu recebo com muito prazer Dr. Paulo Henrique, tá certo? Diretor-presidente do Manaus Trans, que vai bater um papinho com a gente sobre trânsito, né? Dr. Paulo Henrique, antes de mais nada, sei que a agenda está pesada, não é fácil tirar o senhor da pauta dos seus compromissos, mas a comunidade agradece sempre que o senhor vem aqui para a gente falar sobre uma coisa tão importante que é o trânsito da nossa cidade. Boa tarde. Boa tarde, Nonato. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. O seu programa é muito assistido nesse horário e é sempre uma satisfação estar aqui. Eu agradeço a oportunidade. O prazer é todo nosso. Doutor Paulo, hoje pela manhã o senhor esteve na Torquato Tapajós com o diretor do Detran, né, nosso querido Paulo Feitosa, né, dando uma olhadinha lá, a questão de sinalização, né? O que estavam os dois fazendo ali hoje pela manhã? Nós tivemos ali, eu e o doutor Leonel, com a nossa equipe do Manaus Trans de pesquisa. A Torquato, depois que a Prefeitura inaugurou o complexo 28 de março, ela passou a ter um destaque especial, porque se tinha muito congestionamento naquela área por conta daquela entrada do aeroporto. E agora quem vai para o aeroporto não tem mais o congestionamento daquele semáforo. Então o acesso para o aeroporto ficou muito bom. As pessoas que vêm do centro passam ali rapidamente e quem vem da Zona Norte passa rapidamente indo para o centro. E começaram a se destacar outros elementos que já estavam fazendo a Torquato Tapajós uma via muito lenta. É uma área da cidade que cresceu muito, para ali se colocaram vários condomínios, há muita construção de casas, de residência, tem esse empreendimento grande que é o Viver Melhor, ali na região norte, e é uma região que vai crescer muito. E a Torquato Tapajós é uma via com certas limitações, tanto de capacidade como com relacionada à travessia de pedestre, retorno na via. Então, isso fez com que houvesse uma cobrança da população em geral para que se fizessem avaliações e que se definissem novas estratégias para Torquato Tapajós. Ora, Torquato Tapajós é uma rodovia estadual, a circunscrição da via é do Estado e o ente estadual ali, o responsável é o Detran. Mas nós temos já com o Detran, desde que o doutor Leonel assumiu ali, e eu estou no Manaus Trans, nós temos tido um relacionamento muito bom e temos resolvido muitas questões que um órgão só não conseguiria resolver através da parceria. Então, por isso que nós estivemos ali juntos. Aquele ponto que nós estávamos analisando, houve um acidente grave, cerca de praticamente um ano atrás, acho que um ano atrás. Naquele lugar morreram crianças ali que estavam atravessando e o Detran, na época, junto com o Manaus Trans, nós fizemos a sinalização naquela faixa de pedestre. Essa faixa, como é muito utilizada, ela causa retenção. Qual é mesmo o trecho da Torquato? É na saída do Novo Israel. Do Novo Israel, perfeito. Exatamente. Tem uma parada de ônibus de um lado, parada do outro. A velocidade ali é alta, ali tiveram alguns acidentes e a faixa é para salvar a vida dessas pessoas que atravessam ali. Mas a faixa estava causando, segundo a informação que nós estávamos recebendo, sempre pelas rádios, de que estava causando congestionamento. Então nós começamos hoje um trabalho de avaliação, não apenas daquele ponto, mas de todos os outros pontos de travessia da Torquato. Nós estamos avaliando a geometria da via, a sinalização existente, fazendo o volume do tráfego, contando os veículos que passam, para saber quantos veículos estão passando ali e também quantos pedestres estão atravessando. Esse estudo que nós faremos durante esta semana e parte da outra semana, porque teremos que fazer no domingo. Domingo tem uma demanda diferenciada, porque por conta dos acessos aos sítios, enfim, as outras cidades da área metropolitana de Manaus. Nós vamos fazer o estudo também domingo, entraremos pela próxima semana e a partir destes volumes, Nonato, é que nós efetivamente definiremos quais são as estratégias. O Detran, nós e o Detran, as duas equipes, vamos montar a estratégia, porque naquilo que não der para o Detran fazer, nós vamos fazer. Aquilo que não der para nós fazermos, o Detran faz. É uma parceria da Prefeitura de Manaus com o Governo do Estado, que é a parceria que está dando certo na cidade de Manaus. Perfeitamente. E o trânsito, né, é dinâmico, né? Tem que se estudar, analisar, observar todos os dias, né? Ter novidade, né? Nuances novas e efetivamente sempre alguma coisa para mudar e para melhorar.
Daqui a pouco a gente vai falar sobre direita livre. Muita gente tem ligado, muita gente achando que ainda tem muitos pontos em Manaus que poderia dar maior fluidez se o Manaus Trans liberasse ali a direita livre. Mas antes eu queria dar ênfase aqui ao seguinte, o Manaus Trans começou agora efetivamente a questão de sinalização nos bairros de Manaus. Não é isso, doutor Paulo? É verdade, muita gente né, o pessoal dos bairros aí reclamar, puxa vida, só lá pelo centro e tal, aqui a gente precisa sinalizar. Os bairros de Manaus têm vias também de grande fluxo também, né? E a sinalização é fundamental para disciplinar o trânsito em qualquer lugar. É verdade, nós a partir do fim da Copa, então a partir da metade de julho em diante, nós começamos com um amplo programa de sinalização dos bairros. Veja só, toda a sinalização que estava acontecendo nos bairros era uma sinalização de manutenção. Manter as faixas de pedestre, manter os cruzamentos perigosos, mas já não se fazia sinalização em grande escala nos bairros há muito tempo. Então nós estamos fazendo um investimento nos bairros. Todas aquelas vias principais, elas estão sendo sinalizadas com material termoplástico, sinalizando a dupla amarela, as faixas de pedestre, os pares, a retenção, com a colocação das placas, renovação das placas de proibição de estacionamento. Então nós começamos primeiro pela Zona Oeste, os bairros do Santo Antônio, São Jorge, Vila da Prata, Santo Agostinho e Compensa. Nós fizemos 5 bairros na Zona Oeste. Daí nós nos deslocamos a equipe para a Zona Sul. Fizemos ali o Educandos, Santa Luzia, Morro da Liberdade, Crespo, São Lázaro, de modo que a gente fechou a Zona Sul. Aqui também os bairros do Petrópolis, Japim e parte do Aleixo. Agora a nossa equipe vai se deslocar, já fizemos Parque 10, a parte da zona centro, da Zona Oeste, ainda lá no alto, ali o bairro estamos trabalhando no Conjunto Santos Dumont, vamos fechar a área da Redenção e o Conjunto Ileia. Daí nós vamos concentrar os últimos meses do ano, os últimos 3 meses na Zona Norte e na Zona Leste. Já estamos com o planejamento pronto, porque a Zona Norte, a Zona Leste está recebendo asfalto novo, então todas essas vias que estão sendo asfaltadas, nós já iniciaremos a partir da segunda quinzena de setembro a sinalização. A dupla amarela, a faixa de pedestre, a colocação das lombadas, com a sinalização adequada das lombadas. Nós tivemos essa semana, como o prefeito esteve no bairro do Jorge Teixeira, e ali a população estava preocupada, porque tem algumas mudanças de geometria, e nós levamos a mensagem de que o trabalho da geometria do asfalto, sendo concluído, a sinalização vai ser colocada. De modo que, Nonato, nós queremos até o final do ano fechar um giro nas zonas da cidade. Nas 4 zonas? Nas 6 zonas da cidade. 6 zonas, perdão. Então a gente faz esse giro fazendo as principais avenidas. Daí nós já vamos ter dado um salto em bairros que nunca tinham sido sinalizados. No próximo ano a gente vai fazendo os detalhes. Aí a gente já vai da avenida principal para as ruas secundárias, sem deixar de trabalhar nos principais corredores. Os principais corredores foram praticamente todos sinalizados. Há muitos corredores que não foram sinalizados porque existe uma programação de mudança do pavimento, então nós não queríamos colocar sinalização nova num pavimento que não dava condição. Agora uma nova frente de pavimento está sendo feito, agora Zona Norte, Zona Leste principalmente, mas já há previsão para as próximas etapas que se dará nos alguns corredores da área central. Da área central que eu falo, Cachoeirinha, Adrianópolis, enfim, essa área do centro expandido. E daí a sinalização vai junto. De modo que até o final de 2015, a cidade de Manaus, toda ela já terá um novo tratamento com asfalto e daí um novo tratamento com sinalização. Essa é a meta da Prefeitura, para que a gente chegue ao final desse ciclo de 3 anos que nós começamos no ano passado com a cidade renovada. Perfeitamente. O tempo já começa a ficar curtinho, mas me fale um pouquinho sobre direita livre. Existe realmente estudo, né? Existem ainda alguns pontos na cidade, algumas esquinas que ainda o Manaus Trans estuda a possibilidade de liberar a direita livre? Nonato, nós temos... Hoje, do jeito que o trânsito está, qualquer medidazinha que dê maior fluidez já ajuda nós estamos muito. Trabalhando em vários pontos, com mudança de circulação,
planejando mudança de circulação e também com um planejamento de alargamento de algumas vias. Então, a Seminf já está cuidando para que seja providenciada o alargamento da André Araújo no trecho do Coroado até a Cefaz. Então, esse corredor, que é um dos mais congestionados no horário de pico, principalmente de manhã, ele vai ter melhor fluidez, porque vai aumentar em 50% a capacidade. Essa interseção aqui, que tem próximo da TV, ela toda vai ser modificada para que tenha mais capacidade. Ali o Japim, que é outro ponto crítico, ao lado da praça, a praça vai sofrer uma reforma e com isso também vai ganhar mais uma faixa de tráfego. A Efigênio Salles também já tem um planejamento para alargamento de alguns pontos, que são aqueles pontos que causam os congestionamentos. E a Paraíba, que está em processo de desapropriação para alargamento de uma faixa. Então vejo que vai haver um avanço na melhoria da capacidade. A direita livre, ela precisa de um elemento. Não adianta fazer a direita livre se você não tem o acesso livre à pista de aceleração. Então, muita gente diz assim, lugar tal dá para fazer a direita livre. Daria para fazer um corte e desmembrar do semáforo à direita. Ocorre que quando a via transversal abrisse o semáforo, esse cidadão não consegue dobrar livre. Então não é uma direita livre. A direita livre ela só pode ser feita se você puder dobrar livre à direita e depois seguir em frente com uma faixa de aceleração. Sem risco de acidente. Exatamente. E essas condições nós não encontramos mais assim fácil na cidade de Manaus, porque todas as áreas estão ocupadas e para fazer isso nós precisaríamos desapropriar. Mas nós estamos avançando em outros projetos de circulação, nós temos projeto de circulação para aquela área da Avenida Ipase, para nós darmos uma melhorada. Ali a interseção fica próximo ali da Pedro Teixeira com a Avenida Coronel Teixeira também, nós devemos fazer alguma intervenção. Na Cachoeirinha devemos colocar mão única na Urucará, mão única na Maués e instalar 2 semáforos que a população está solicitando, que é na Tefé com a Urucará e na Urucará com a Silves. Então tem muita coisa para ser feito, está planejado e nós vamos nos próximos meses começar a colocar em prática. Muito legal. Que chato que o tempo acabou, né? Mas deu para a gente dar uma geral, né? E deixar bem claro que o Manaus Trânsito, né, não está dormindo de toca, muito pelo contrário, está mais ativo do que nunca, né? Enquanto a gente reclama e tudo mais, eles estão trabalhando, buscando as alternativas. E está aí nessa nossa conversa de hoje um bom punhado de ações, né, que o Manaus Trans está implementando e vai implementar para, se Deus quiser, melhorar o trânsito da nossa cidade. Doutor Paulo Henrique, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Uma boa tarde, Donato. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Ok. Sucesso, que o nosso trânsito flua cada vez melhor. A você de casa e a você da capital e do interior, um grande abraço. Amanhã, 2h20, aqui comigo, eu e você, no nosso Ação da TV. Grande abraço e até amanhã.